O Acritica.com de hoje entrevista o vereador Paulo de Carli do PRTB. Paulo de Carli que chega na Câmara Municipal já causando um pouco de polêmica, apresentando uma proposta que prevê uma ampliação no tempo das discussões na Câmara Municipal. E isso tem gerado muitas discussões. Paulo, o que prevê essa proposta? Bom, exatamente, um pouco mais até do que o tempo de discussão. O que eu estou propondo é ampliar o horário de trabalho do parlamento, né? Hoje nós temos um expediente que, nas sessões que começa às 9 e termina ao meio-dia. A minha proposta é que nós prorroguemos pelo menos mais uma hora de trabalho para termos tempo suficiente, aí sim, de acomodar o trabalho chamado do processo legislativo, tornando a Câmara um pouco mais eficiente. Eu há pouco até falava para você, Tereza, que a grande dificuldade é imaginar um regimento que foi criado quando Manaus tinha apenas 21 vereadores e hoje, com 38, dividir o mesmo tempo com uma produção parlamentar que é considerada o dobro, pelo menos, do que era na época que esse regimento foi adotado. Agora, Paulo, não é só aumentando o tempo, ou seja, a parte quantitativa mesmo. É preciso qualidade. A gente percebe que há uma certa dificuldade de alguns parlamentares em tornar o debate, tornar as discussões com mais qualidade. Você acredita que essa ampliação do tempo pode proporcionar isso? Ou ainda vai levar um tempo para que o nível das discussões não fique só nos problemas pequenos da cidade? Isso depende de vários fatores, né? Primeiro, a qualidade do próprio parlamentar, né? Das pessoas que compõem o parlamento. Mas eu tenho a impressão que nós temos ali bons valores. Eu estava fora da Câmara, né? Então estava vendo a Câmara como a sociedade vê hoje, né? Então cheguei lá, retornei e percebi que existem bons valores, existem pessoas qualificadas para grandes debates na Câmara, discorrer boas teses. O que ocorre é que o tempo é tão prensado que qualquer pessoa, por mais qualificada que seja, não consegue, por exemplo, defender uma tese relacionada ao transporte coletivo em 2 minutos, em 3 minutos de parlamento. Quer dizer, isso fica prejudicado. As discussões estando prejudicadas, descaracteriza o parlamento. O parlamento, como a própria palavra diz, o parlar, o falar, que é um instrumento que o parlamentar tem, é a tribuna. Se ele não consegue expressar e demonstrar ali a sua capacidade de pensar, de formular, de articular, imagina num tempo de 2, 3 minutos, isso é impossível. Por mais habilidoso que seja o parlamentar, da forma que está, a sociedade tem a impressão, eles não produzem nada porque nós não conseguimos ouvir coisa com coisa. Os pensamentos se tornam incompletos. E Paulo, você já percebe uma boa iniciativa dos colegas em tentar fazer com que isso realmente passe, seja aprovado? Eu percebo assim, uma parte dos colegas, aqueles mais preocupados com a qualidade do parlamento e com a melhoria da produtividade, sim, eles estão favoráveis, tanto que eu consegui 16 assinaturas, 3 a mais do que o mínimo necessário para se introduzir esse projeto de resolução. Agora, é claro que existem aqueles também que reagem contra, né? E diria, não são poucos. Muitos acham que aumentar 1 hora a mais de trabalho vai trazer algum outro tipo de consequência nas atividades que eles têm fora da Câmara de Vereadores, talvez até por motivos legítimos, mas é preciso entender que durante esse período é um sacrifício que o parlamentar tem que fazer em prol da cidade. Afinal, quem se candidatou foi ele quis ser vereador. Então eu tenho a impressão que seria importante eles darem esse tempo para a cidade. Na Assembleia Legislativa existe uma proposta semelhante da deputada estadual Vera Castelo Branco, que propõe que mais deputados, que hoje atualmente são apenas 4, possam participar das inscrições do primeiro expediente. A proposta dela é que isso seja duplicado, fique em torno de 8 deputados, né, para que isso de um número de 24 deputados, para que possam promover uma discussão mais ampliada, para que, como eles próprios dizem, democratize a discussão e outros possam participar. Tentativas como essa precisam ser incentivadas mais, Paulo? Ou você acha que a população vê isso de outra forma? Não, eu até concordo com a proposta da deputada lá. No nosso caso é um pouco diferente. O que nós precisamos, na verdade, é limitar o número de oradores, porque nós temos lá tantos quantos se inscreverem durante esse período, que acaba prolongando demais as discussões e tornando-as também pequenas, uma vez que cada parlamentar vai tendo seu tempo rateado para defender a tese. Então, se eu teria 5 ou 6 minutos, passo a ter 2, se um maior número de parlamentares se inscreve para falar. Agora, o mais importante não é só a questão do parlamento enquanto falar. A produção legislativa, que é os vereadores votarem os projetos de lei de interesse da cidade, discutir os requerimentos, as indicações, que é a parte
prática do Poder Legislativo também está prejudicada. Hoje, na Câmara, nós só conseguimos fazer a ordem do dia uma vez por semana. Quer dizer, com essa dilatação do prazo de trabalho, com certeza nós vamos conseguir produzir muito mais. E, Paulo, você chega também com uma proposta de metodologias diferentes para cálculo do reajuste dos salários dos vereadores. Houve aumento dos parlamentares na Câmara, aqui na Assembleia, e a Câmara Municipal agora aguarda. O que você defende? Na verdade, não fui eu que criei essa proposta. Essa proposta foi levantada pelo bispo de Limoeiro, no Ceará, o bispo da Igreja Católica, que numa reportagem muito interessante que eu li e aderi, vamos dizer assim, à proposta dele. Ele defende que uma questão moral para a nossa sociedade, nós temos aqui um problema de credibilidade dos parlamentos. O que acontece? Quando o parlamentar vota em Brasília o salário mínimo, ele adota um critério de reajuste, que nós sabemos que pequeno e bem aquém das expectativas da população. Quando ele vai legislar sobre o próprio salário, ele acaba aplicando reajustes muito acima do que é aceitável, ou seja, legisla em causa própria. Como isso é um fato, tem que ter reajuste, o que nós tínhamos que fazer era moralizar essa questão, ou seja, o parlamento não pode conceder ao salário mínimo um percentual e, assim mesmo, um percentual muito superior. Então, a minha proposta é que se vincule o reajuste dos parlamentares ao reajuste do salário mínimo. Ou seja, cada vez que os parlamentares forem votar o salário mínimo, eles têm que ter a consciência que estão votando o seu próprio salário. Quem sabe isso não se sensibiliza para aumentar um pouquinho o salário mínimo e, ao mesmo tempo, não gerar essa discrepância, que é uma discrepância moral. Porque hoje um dos maiores questionamentos da população é que elas desejam, né? A população, na verdade, ela deseja ver o parlamentar trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sexta-feira, como qualquer trabalhador, simples trabalhador. É possível isso? Em tese já é assim, porque o trabalho parlamentar também não se restringe às horas que você despende nas sessões. Você também participa de comissões temáticas que tem que se reunir às quintas e sextas, portanto, de segunda a sexta o parlamentar normalmente chega às 9 horas da manhã e sai entre 17 e 18 horas. Isso em tese. Na prática, nós precisamos rever isso, porque as próprias comissões também merecem uma atenção especial nessa reforma de regimento que vai acontecer. Quero aproveitar a oportunidade de discutir o horário, a dilatação do horário das sessões, para também discutir o funcionamento das comissões, de maneira que a sociedade, de maneira mais transparente, possa acompanhar o trabalho dos seus parlamentares. E aí, na prática, vocês deverão ficar 8 horas trabalhando de segunda a sexta? Olha, eu espero que no mínimo isso. Legal. Paulo, a gente agradece a sua visita aqui ao acritica.com e esperamos um próximo retorno, sempre trazendo novos projetos, novas iniciativas. Obrigado, e falando sempre sobre política. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Acritica.com